Olá, pessoal. Chegamos à etapa final da nossa monitoria, né? Ao longo das últimas semanas estudamos atenção, percepção, plasticidade neural, memória, linguagem, funções executivas e comportamento. Agora vamos utilizar todo esse conhecimento para analisar estudos de caso. Essa atividade é diferente das anteriores, porque eu não vou exigir que vocês lembrem conceitos específicos. Não vai ter questões fechadas, de verdadeiro ou falso. Ela vai exigir que vocês interpretem as situações, façam relação entre a teoria e a prática e desenvolvam um raciocínio clínico inicial, tá bom? Não se preocupem em acertar um diagnóstico ou encontrar uma resposta perfeita, certa. O objetivo é aprender a pensar como futuros profissionais de psicologia. Então, vamos lá. O que é um estudo de caso? Um estudo de caso é uma descrição detalhada de uma situação real ou semelhante à realidade. Aqui no caso que eu vou trabalhar com vocês, vão ser histórias fictícias, mas, por exemplo, numa supervisão a gente vai trabalhar com o que a gente está passando na clínica ou em qualquer área da psicologia. Ele apresenta informações sobre uma pessoa, seu comportamento, dificuldades, contexto de vida. Quando analisamos o estudo de caso, não observamos apenas os sintomas isolados. Nós tentamos compreender o que pode estar acontecendo por trás daqueles comportamentos. Por exemplo, quando uma criança apresenta dificuldade na escola, o problema pode não estar relacionado apenas a estudo, né? Pode exigir algumas dificuldades de atenção, memória, linguagem, funções executivas. Por isso, o estudo do caso, estudos de caso, nos ajuda a conectar o conteúdo teórico que a gente estudou aqui da neurociência com situações que a gente encontra na prática, né? O que a gente vai encontrar quando a gente se formar. E como ler um caso clínico? Quando vocês receberem os casos, a primeira coisa é ler com calma ele inteiro. Não tentem responder imediatamente. E aí, durante a leitura, leiam uma segunda vez, façam algumas perguntas para vocês mesmos, para vocês fazerem essas observações, pontuarem algumas questões. O que essa pessoa apresenta? Quais os comportamentos chamam a atenção? O paciente ele vai trazer ali algumas questões, né? É, são os pontos chaves que ele nota, que ele percebe que dói mais nele, né? Mas nós temos que observar todo o relato dele, todo o comportamento dele, e aí relacionar quais funções cognitivas podem estar envolvidas, né? Por exemplo, ali da criança que falou que pode não gostar de estudar. Será que é só um não gostar? Será que é só um achar chato? Ou será que está envolvido atenção? Está envolvido memória de trabalho? Quais funções cognitivas podem estar relacionadas com aquele comportamento? E como isso afeta no dia a dia daquela pessoa, né? Quais são os impactos que aquela disfunção, aquela alteração em funções cognitivas pode estar gerando? E se existe alguma forma de ajudar, né? Existe algo que pode ser feito? A gente pode trabalhar a plasticidade para que aquela alteração possa ser reorganizada? Também é importante lembrar que muitas vezes a pessoa não percebe todos os seus prejuízos. Por isso, devemos prestar atenção não apenas ao que o paciente relata, mas também às informações fornecidas por familiares, professores, cuidadores, né, professores de apoio. Se for principalmente uma criança, assim, a gente observa todo esse contexto, mas se for um paciente adulto, idoso, a gente também pode falar com quem mora com ele, né, com os cônjuges, ou se mora com algum familiar ainda, né? Os filhos, né, se for, por exemplo, vier uma mãe que mora com os filhos adolescentes adultos, escutar o relato deles também pode ser interessante. Muitas vezes um comportamento aparentemente simples pode revelar alterações em processos cognitivos importantes. Então, algumas alterações podem ocasionar disfunções em comportamentos que são pequenos no dia a dia, né? Mas que acabam se acumulando e virando aquela bola de neve que a pessoa foi deixando passar ali pequenas coisas e quando viu já estava, né, um problemão.
Mas isso aqui é mais, assim, na prática da vivência de vocês, né? Nos estudos de caso vai estar ali tudo escritinho, qual é o contexto. E não vai ter mais informações além daquelas, né? Não vai dar para perguntar ao paciente, porque vai ser só ali o que está escrito. Mas se atentem aos detalhes. É isso que eu queria passar para vocês nesse slide. Como pensar numa intervenção e relacionar ela com a plasticidade neural? Depois de identificarmos uma possível dificuldade, precisamos pensar em formas de ajudar aquela pessoa. É aqui que entram os conceitos muito importantes que estudamos, que é a plasticidade neural, né? A repetição, a generalização. O cérebro não é fixo, né? A gente já viu isso. Ele é capaz de modificar conexões e criar novos caminhos e se adaptar a partir de experiências. Então a gente viu que tem aquela janela da plasticidade neural em que ocorre mais sinapses, mais conexão entre os neurônios. Porém, isso continua durante toda a nossa vida, né? Durante toda a nossa vida a gente vai ter essa característica, né? Essa característica do cérebro de se reorganizar, de se adaptar. E é importante estimular isso. Com o passar do tempo, vai diminuindo essa capacidade, mas ela vai existir ainda. Por isso, quando pensamos em uma intervenção, não estamos simplesmente propondo uma atividade. Estamos pensando em experiências que podem estimular novas aprendizagens e favorecer adaptações funcionais. É exatamente por isso que estratégias de treino, repetição, organização, estimulação cognitiva pode produzir mudanças reais, mudanças significativas no funcionamento da pessoa. Então, as intervenções que vocês vão pensar podem ser criativos, isso é muito legal quando aparece algo que a gente não pensou antes, mas que esteja ligada com a estimulação cognitiva daquela função cognitiva que pode estar alterada, tá bom? E como estruturar uma análise discursiva, né? Como eu falei, eu vou enviar para vocês uma narrativa, né? Digamos, uma historinha do caso clínico, para vocês analisarem, lerem, fazerem suas observações e escreverem a resposta, tá? Não vai ter questões de marcar, verdadeiro ou falso, nada disso. Vai ser para vocês escreverem para eu poder observar se vocês conseguiram relacionar o que a gente estava vendo na monitoria, o que vocês viram na aula, com a prática. E também porque ao longo da monitoria algumas pessoas vieram me procurar falando que tinham dificuldade com questões discursivas, né? Algumas pessoas escreviam muito para pouca linha, outras pessoas escreviam pouco e me relataram que tinham essa dificuldade, então eu quis trazer dessa forma para vocês praticarem, porque eu posso vir aqui trazer algumas informações, mas é mais a prática, a escrita é mais prática. A escrita está muito relacionada com a leitura e com o praticar do escrever mesmo. Mas, no geral, a escrita, seja de uma resposta discursiva, seja de um artigo, de uma redação do Enem, contém 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E aqui você vai introduzir um tema, você vai desenvolver, vai fazer suas observações e vai concluir. É simples. Então, numa resposta pequena, né, de uma questão, a gente introduz um conceito, desenvolve, relaciona ele com o que está ali parecendo com a questão e conclui. E aqui, né, nesse estudo de caso, eu trouxe para vocês nessa forma de observação, hipótese, possíveis intervenções e resultados esperados, né? A observação seria a introdução, a hipótese e a possível intervenção seria o desenvolvimento e a conclusão seria os resultados esperados. Beleza? Mais qualquer dúvida podem me chamar no WhatsApp, tá bom? Primeiro a observação. Vamos falar aqui primeiro da observação, tá bom? O que aparece no caso? Quais comportamentos, sinais ou dificuldades vocês identificaram? Tanto do relato do paciente quanto ele demonstra, né? Às vezes ele pode não falar diretamente que é uma dificuldade, mas ele está ali demonstrando de outra forma. Segundo, a hipótese. A partir das observações que vocês fizeram do relato, qual função cognitiva pode estar relacionada com aquela dificuldade?
É uma hipótese. A gente não vai fazer aqui um diagnóstico, nem de um transtorno, de uma psicopatologia, nem um diagnóstico definitivo da função cognitiva que pode estar alterada. É uma hipótese do que pode ser. E aí, seguindo, a gente vai falar sobre as possíveis intervenções. O que poderia ajudar essa pessoa? Qual estímulo eu poderia trabalhar para que aquela função cognitiva possa ter ali um resultado, né? Se adaptar. E aí, se você quer trabalhar a atenção, você pode trabalhar a atenção de várias formas. Por isso que eu falo que vocês podem ser criativos se vocês quiserem. Então, a possível intervenção é como eu posso estimular aquela função cognitiva. E por fim, os resultados esperados. A partir dessa intervenção que eu pensei, quais mudanças vocês acreditam que podem acontecer ao longo do tempo? Né? Se vocês quiserem fazer escrever ali de curto, médio e longo prazo, pode. Se quiser só falar o resultado geral que vocês esperam, tá bom? Percebam que eu não estou pedindo um diagnóstico, né? Eu estou pedindo um raciocínio. Eu quero ver a forma que vocês raciocinaram, né? A partir ali daquele relato daquele paciente, o que vocês observaram, quais foram as hipóteses de vocês, as intervenções que vocês pensaram e a conclusão, os resultados que vocês vão esperar. Não tem uma resposta certa, uma resposta definitiva. Eu quero ver a forma que vocês estão relacionando a teoria com a prática mesmo. O foco não é acertar um rótulo clínico, mas justificar a análise de vocês, utilizando os conteúdos estudados e praticando também a escrita. Também trouxe aqui um exemplo do que eu vou considerar muito superficial e do que eu vou esperar que seja mais condizente de alunos de graduação, terceiro período, tá bom? Se aparecer ali, por exemplo, um caso que tem um paciente relatando problemas de memória. Se vocês trouxerem, o paciente esquece tudo porque ele tem um problema de memória, faremos o exercício de memória para que ele melhore. Eu vou considerar superficial, porque aqui eu não estou vendo nenhum raciocínio clínico. Eu não estou percebendo nenhum raciocínio que vocês tiveram. Não é? É claro que assim, dessa forma, tá talvez um pouco caricato demais, mas entendem que quando eu tô aqui passando os estudos de caso, mas o professor tá passando os trabalhos dele, as provas dele, e todos os professores, quando eles colocam isso e eles querem que vocês respondam, é para observar a análise de vocês, tem um objetivo, é para observar o raciocínio de vocês. E quando vocês trazem uma resposta muito superficial, eu não compreendo se você teve essa compreensão do conteúdo, se você consegue fazer essa análise. Agora, se você me traz essa segunda opção, que eu coloquei como mais adequada, o paciente esquece instruções recentes, perde objetos com frequência, apresenta dificuldade para concluir tarefas. O caso sugere dificuldades relacionadas à atenção sustentada, memória operacional e funções executivas, especialmente organização e planejamento. Podem ser propostas estratégias de organização de rotina, uso de lembretes visuais, divisão de tarefas em etapas menores e treino gradual da atenção. Espera-se que com a repetição e o apoio estruturado, o paciente apresente maior autonomia na rotina, melhor manutenção do foco e redução dos esquecimentos funcionais. Percebam que aqui eu consegui ver todo o raciocínio. Eu até coloquei aqui nas cores, para vocês entenderem bem. Aqui no rosinha, vermelhinho, eu coloquei a observação, que é a primeira linha e meia. Vai estar falando o que o paciente apresenta. A verdinha vai ser as hipóteses, né? O que o caso sugere que tenha as alterações, as hipóteses que vocês obtiveram. Depois ali vai vir as possíveis intervenções em azul, né? Podendo ser propostas de estratégias de não sei o que, não sei o que, não sei o que. E por fim a conclusão ali em laranjinha, que são os resultados esperados. Vê que é uma resposta bem completa, que eu consegui, lendo aqui, eu consigo ver o que a pessoa observou, quais foram as hipóteses dela a partir do que ela observou, qual intervenção ela pensou para fazer a plasticidade neural a partir daquela função cognitiva que estava alterada, e qual é o resultado que ela espera com aquela intervenção. Ver a diferença dessa segunda resposta com a primeira, que é muito simplista, que eu não consigo entender qual foi o seu raciocínio. E aí, para ajudar vocês nessa questão também, de montar uma resposta, como eu vou esperar as respostas de vocês, eu trouxe um caso de exemplo.
Eu vou ler aqui com vocês, vou observar. Eu já escrevi minha resposta, vai estar ali no outro slide, mas vou construir aqui com vocês. Lucas, 14 anos, apresenta dificuldades para manter a atenção em aula. Olha só, manter a atenção em aula. Esquece instruções longas. Ó, instruções longas. Perde materiais escolares. Memória. Interrompe colegas e demonstra dificuldade para organizar tarefas. É um adolescente clássico, né? Professores relatam impulsividade, baixo rendimento escolar. A mãe afirma que ele consegue permanecer horas jogando videogame. Então a gente vê que ele tem dificuldade em manter a atenção na sala de aula, que são aulas longas, né? Porém, ele consegue permanecer horas jogando videogame. Ele perde os materiais escolares, interrompe os colegas e demonstra dificuldade em organização de tarefas. Os professores relatam impulsividade, baixo rendimento. Então, a gente vê aí atenção, mas não é somente atenção, porque se ele consegue manter horas jogando videogame, então pode estar ali relacionado com a satisfação que ele tem com aquela atividade. Se aquela atividade tem ali alguma recompensa, algum prazer para ele, ele consegue manter a atenção. E se ele não é uma atividade que ele gosta, que chama atenção para ele, ele não consegue manter a atenção. Então pode estar ali relacionado com a atenção de longo prazo não, perdão, a atenção sustentada, mas também sobre controle inibitório, né? De estar ali escolhendo aonde ele vai manter a atenção dele, principalmente ali porque ele interrompe os colegas. E a professora também relatou impulsividade, então controle inibitório a gente tem que praticar bastante. Memória, organização, essa perda de materiais pode estar relacionada com memória? Pode, mas aqui no meu julgo eu vou colocar que é mais uma falta de organização, de planejamento. Estruturar uma rotina para ele pode ser muito bom. Ter o horário de jogar, ter o horário de montar os seus materiais de aula, fazer as atividades da escola, fazer as suas atividades de casa, se ele tiver, né? Entender, quando a gente fala montar uma rotina para ele, a gente tem que entender todo o contexto que ele vive, mas organizar uma rotina, no geral, é muito bom para quase todo mundo. Ter o horário de cada coisa é muito bom para o nosso cérebro ter essa previsibilidade das atividades, né? Essa organização da rotina é muito boa. Mas percebam que eu levantei hipóteses. Não diagnostiquei ele com qualquer transtorno, psicopatologia ou até mesmo uma alteração, função cognitiva que está realmente alterada. São hipóteses a partir de um relato. E como que eu organizei? Mais uma vez, organizei aqui nas cores que a gente viu aqui em como estruturar uma análise discursiva, né? Rosa em observação, verde hipótese, azul possíveis intervenções e resultado esperado em laranja. Então, o que eu observei? Ao analisar o caso de Lucas, observa-se que ele apresenta dificuldade para manter a atenção durante as aulas, esquece instruções longas, perde materiais escolares com frequência e demonstra impulsividade ao interromper colegas. Essa é bem tranquila de formular, porque eu vou relatar ali o que eu observei a partir do estudo de caso que foi me trago. Agora vem a hipótese. Esses comportamentos sugerem possíveis prejuízos em funções cognitivas relacionadas à atenção sustentada, memória operacional, funções executivas, especialmente organização, planejamento e controle inibitório. O fato de Lucas conseguir permanecer concentrado em longos períodos em videogame indica que sua dificuldade não parece estar relacionada à incapacidade total de prestar atenção, mas possivelmente à regulação da atenção em atividades com menor interesse ou recompensa imediata. Então, essa aqui foi a minha hipótese a partir do relato. E quais que são as possíveis intervenções que eu posso trabalhar? Como possíveis intervenções, poderia ser utilizar estratégias de organização de rotina, divisão de tarefas em etapas menores, uso de lembretes visuais e atividades que aumentam a motivação e o engajamento. Então, primeiramente aqui vem organização da rotina. Como eu falei, o cérebro gosta de ter uma certa previsibilidade no dia a dia. Então, ter o horário de ir para a escola, de almoçar, de jogar videogame,
de estudar, de arrumar casa, todas as atividades encaixadas ali na rotina, dividido por horários. Tem essa organização, também de forma visual, se for organizada, né, num quadro assim, torna bem visual, bem fácil de pegar, porque é difícil no começo pegar a rotina, mas com o tempo nós vamos nos adaptando àqueles horários e acaba ficando assim um pouco automático, né? Ah, tal horário é a hora de comer, tal horário é a hora de fazer o dever. Então vai ficando tudo mais organizadinho, mais, mais planejado, né? Tudo ali no seu devido lugar. Divisão de tarefas em etapas menores. Se ele tem uma dificuldade ali de realizar grandes tarefas, né? Como falou, dificuldade em instruções longas, dividir essas instruções longas em pequenas etapas, né? Primeiro eu faço isso, aí depois faço aquilo, né? E progredindo assim. Não ficar só aquela coisa grande que a gente fica procrastinando fazer, talvez, né? Dividir em pequenas etapas para a gente ir cumprindo até que se realize toda a demanda. Uso de lembretes visuais e atividades que aumentam a motivação e engajamento. Então, esses lembretes visuais e atividades que aumentam o engajamento é para ele se engajar em fazer as atividades propostas, sejam da rotina dele, seja alguma intervenção que a gente pensou, porque a gente percebe que no videogame ele presta atenção, mas nas aulas ele não consegue. Então a gente vê uma demanda de ter uma satisfação ali com o que for proposto, não é? Então, tem algumas coisas visuais, talvez ali relacionada com algum desenho, algum personagem, jogo que ele gosta, talvez gamificar a rotina dele, né? Aí a gente conversaria com os pais ou os cuidadores, né? Se você fizer tantas horas de atividade de casa, de leitura, você pode ganhar mais 50 minutos de jogo no final de semana, né? Todas essas organizações que possam aumentar o engajamento dele na realização, para que ele sinta prazer, que ele sinta satisfação a estar realizando essa rotina de forma direitinho, assim, coordenada. E o que eu espero a partir dessa intervenção? Espera-se que com a repetição dessas estratégias e a prática contínua, Lucas apresente melhora gradual na atenção, maior autonomia para realizar as tarefas escolares e redução da impulsividade e melhor desempenho acadêmico. A gente viu que ele estava tendo baixo rendimento escolar, então, e justamente por não conseguir prestar atenção em sala de aula, então o objetivo maior possível daquela família seja que ele melhore o seu rendimento escolar, que ele se organize também, não perca mais seus materiais escolares, né? Então tem essa organização. Então todo o resultado que a gente espera é que ele melhore sua autonomia, sua atenção, no rendimento escolar, reduza a impulsividade. Não coloquei aqui trabalhos específicos do controle inibitório. Em controle inibitório, com adolescentes, a gente pode muito usar jogos, né? Jogos que ele possa se frustrar de forma controlada, né? Em um ambiente controlado, e que a gente vá praticando essa situação do esperar a sua vez de falar, do se frustrar. Então, tem várias. Vejam que não tem uma forma exata de responder, são hipóteses e possíveis intervenções, e é muito legal ver. Acho que vai ser muito legal ver o raciocínio que vocês vão trazer. Qualquer dúvida, podem me chamar, se vocês ficarem em dúvida, tanto aqui nas respostas, no raciocínio clínico que eu trouxe aqui, na identificação de alguma dificuldade, né? Trouxe aqui o que o paciente apresenta, quais funções podem estar alteradas, como impacta no dia a dia, se o cérebro pode ser organizado, quais intervenções podem ajudar. Qualquer dúvida que vocês tiveram a partir dessa explicação, podem me chamar. Aqui vai estar postado no YouTube e vou estar enviando para vocês os estudos de caso no grupo de WhatsApp, tá bom? Até a próxima!